Bem-vindos! Está começando mais um dia, uma jornada da sua transformação. E hoje nós vamos falar sobre o Provérbios de número 6. Hoje é dia 6, então nós vamos ler o Provérbio de número 6. Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo, muito feliz porque você está na sua jornada de transformação, porque você disse sim para o seu melhor, para que você possa buscar cada vez mais sabedoria e entendimento, que isso é o verdadeiro caminho que nos faz ser livres, para que a gente possa acessar as promessas, para que possamos verdadeiramente cumprir com tudo aquilo e que está acessível a todos nós. Que tenhamos sabedoria no nosso dia, que tenhamos sabedoria nas nossas decisões, que sejamos sábios ao nos relacionar com as pessoas, seja no ambiente de trabalho, seja com as pessoas dentro de casa, e que em todos os momentos sejamos sábios para tomar decisões, que sejamos sábios para que possamos lidar com as situações difíceis e que principalmente possamos manter a paz dentro de nós e possamos manter a verdade, a integridade, os nossos valores e princípios sempre à frente daquilo que está guiando os nossos caminhos, porque eu tenho certeza que quando você tem valores bem estruturados, bem fundamentados, quando você tem princípios e você age em cima desses princípios, desses valores, e você tem uma direção, uma orientação, não tem como dar errado. É como uma receita de bolo. Se você segue certinho, se você segue bonitinho, você vai ter um resultado. E esse resultado de buscar entendimento, de buscar sabedoria diariamente, é você se encher de um caminho, é você se encher de luz, se encher de uma vida plena e abundante, uma vida verdadeiramente feliz e agradável, uma vida boa, que é aquilo que está disponível para mim e para você, e que cada um de nós temos a responsabilidade e o dever de seguir o caminho, de seguir essa orientação, de seguir aos comandos, para que possamos viver o extraordinário, para que possamos viver todos os dias como se fosse o melhor dia das nossas vidas, porque é hoje a oportunidade que você tem de construir, de fazer o seu melhor dia acontecer. É hoje que está disponível para que você acesse as promessas, é hoje que está disponível para que você coloque em prática a sabedoria, o conhecimento que você está adquirindo aqui. Já falei isso para vocês, que conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Conhecimento é você obter uma informação e sabedoria é você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Então, que haja bondade, que haja lealdade, que haja fidelidade em todos os seus caminhos, que você esteja estruturado, que você esteja caminhando no caminho da verdade, que você esteja caminhando no caminho da sabedoria, para que você possa viver o melhor que está preparado para você. Que você tenha chaves para abrir portas quando as oportunidades aparecerem para você, para que você não esteja confundido, para que você não esteja dividido, para que você não esteja inseguro ao tomar nenhuma decisão, mas que sim que você tenha certeza e clareza do caminho que você está percorrendo e que você possa acessar tudo aquilo que foi designado para você. Vamos lá começar o nosso dia de hoje, começar aqui o nosso momento de sabedoria. Obrigado por estar aqui na sua jornada de transformação. Obrigada por dar um sim para você, porque eu tenho certeza que se você está aplicando desde o primeiro dia tudo que eu estou compartilhando aqui com você, você já tem vivido novas experiências, você já está experimentando de fato uma nova vida e uma verdadeira transformação. Então, vamos lá para o nosso momento de hoje. Se você ainda é novo por aqui, eu estou fazendo uma jornada de 31 dias. Esses 31 dias é uma jornada de sabedoria, onde todos os dias nós vamos ler um capítulo de Provérbios. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 6. E a cada momento que eu vou lendo alguns versículos, eu vou fazendo pausas para que eu possa trazer reflexão, para que eu possa trazer um pouco do meu entendimento para vocês, ok? E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para que você possa e ative os sininhos para que você possa receber uma notificação sempre quando eu estiver entrando por aqui, porque todos os dias às 7h30 da manhã, durante todo esse mês, eu vou estar aqui com você para te ajudar na sua jornada de transformação, para ajudar você a caminhar no caminho da sabedoria. Então, lembre-se de se inscrever no canal, ative o sininho para que você possa ativar as notificações, e se isso te ajudar de alguma forma, lembre-se também de curtir e compartilhar para que esse vídeo possa, mais pessoas possam viver a jornada de transformação e dar um sim para a vida delas. Lembre-se do nosso ecossistema. Se você muda, o seu ecossistema já não é mais o mesmo. Então você precisa, se você quer viver uma jornada junto com as pessoas que você quer levar para a sua vida, então compartilha
com quem merece também viver a jornada de transformação. Afinal de contas, quando você muda a si mesmo, aquelas pessoas que também estiverem querendo viver uma mudança, elas quiserem de fato viver essa jornada, te acompanhar, elas também precisam ser transformadas. Para quê? Para que não sejamos engolidos pelo ecossistema disfuncional. Então já compartilha para que você transforme e modifique todo o seu ecossistema. Capítulo de número 6, versículo 1. Aqui nós temos advertências. Eu vou separar aqui, pessoal, hoje, em versículos, em partes, tá? Por quê? À medida que eu for lendo, vocês vão perceber que ele traz contextos ali bem pontuais, bem específicos. Então, nós temos aqui inicialmente algumas advertências, né? Nos orientando justamente sobre compromissos, para que a gente seja prudente, para que a gente seja cuidadoso. Então, ele tem partes aqui falando de assuntos diferentes. Então, nós vamos dividir por etapas, tá bom? Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, se te deixastes comprometer pelas próprias palavras e te prendeste nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador. Vamos fazer uma pausa aqui desse versículo do 1 ao 5 que eu li nesse momento para vocês, para que possamos já trazer algumas reflexões. Como eu disse, esse capítulo de hoje ele vem por partes, então nós vamos falando de alguns assuntos diferentes. Primeiro momento aqui, gente, quando eu entendo, né, quando ele está falando sobre esse, esse ficar fiador do companheiro, de se comprometer pelas próprias palavras, o que eu estou entendendo aqui? Para que a gente seja prudente, para que tenhamos cuidado ao fazer compromissos financeiros. Para quem não sabe, gente, o financeiro, se vocês forem fazer pesquisa na internet, podem buscar aí, dar um Google aí para vocês identificarem que o financeiro é um dos maiores é um dos fatores que mais prejudicam, mais prejudiciais para o estado emocional. Índice de divórcio também acontece muito mais pela questão financeira do que por uma questão de traição, de adultério. Então, podem pesquisar que vocês vão perceber o quanto que a questão financeira ela está muito relacionada ao bem-estar. Aquela ideia de que dinheiro não traz felicidade, isso na verdade é uma crença limitante. Em outro momento a gente conversa sobre isso, mas a maneira como a sua mentalidade, o que você pensa sobre dinheiro é o que vai colocar você em armadilhas ou não. A maneira como você lida, como você administra, tudo aquilo que você aprendeu sobre finanças na sua casa é como você vai trazer para a sua vida no dia a dia. Então, olha só, inicialmente aqui nós temos uma advertência, tá? Para que sejamos cautelosos, para que sejamos prudentes ao fazer compromissos financeiros. Por quê? Quando a gente faz um compromisso financeiro, é como se a gente não pode prever. Aqui está falando de um fiador. Então, se eu estou pegando dinheiro emprestado com alguém, eu não posso prever, a pessoa, no caso, né? Porque se eu estou pegando emprestado, a pessoa não pode prever qual vai ser o meu comportamento. Então, o que acontece no meio desse processo? Se eu não posso prever o comportamento financeiro de alguém, né, e a pessoa não pode prever o meu comportamento financeiro, isso é uma grande responsabilidade. Por quê? Se quem pega o dinheiro emprestado não pagar, a responsabilidade fica com quem? A responsabilidade vai ficar com quem emprestou. Então, quando eu falo de responsabilidade aqui, eu estou falando de cumprir com a sua parte. Se você pegou um dinheiro emprestado, porque aqui fala justamente sobre se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, se te deixaste comprometer pelas próprias palavras e te prendeste nas palavras da tua boca, ou seja, está dizendo que quando a gente se torna, né, a gente confia em alguém e empresta esse dinheiro para alguém, a gente precisa ser responsável para assumir esse compromisso que foi feito. Então, se você pegou algum dinheiro emprestado, se você, enfim, seja por qual for o motivo, honre com a palavra, honre com o compromisso que você fez naquele momento, porque a pessoa confiou em você. E se você não quer perder uma amizade, se você não quer perder
esse crédito de confiança que foi dado, eu falo que é muito mais do que o financeiro, mas se você não quer perder esse crédito de confiança que foi dado a você, então que você se comprometa, que você se responsabilize em pagar. Porque senão, gente, olha a consequência, porque aqui nós temos uma situação, nós temos um contexto e temos a consequência disso daqui, de pegar o dinheiro emprestado e não pagar, ou se tornar fiador de quem não nos pagou. Então, se alguém pegou dinheiro emprestado com você, ou você pegou dinheiro emprestado com alguém, você precisa ter compromisso, você precisa ter responsabilidade para assumir aquele compromisso que você fez. Porque se você pega o dinheiro emprestado, você fica responsável então e precisa cumprir com a sua parte. E se você está emprestando o dinheiro, você corre o risco de cair em armadilha. Então, para você evitar de cair em armadilhas, é, né, eu falo que cair em armadilha ali de uma situação arriscada, porque você está emprestando dinheiro para alguém. Você não tem como prever o que vai acontecer, qual é o comportamento que essa pessoa tem. Talvez um descontrole, uma desorganização financeira mesmo. Então, isso pode acabar se refletindo, impactando no, né, na desorganização e ela deixar de pagar. O que vai acontecer nesse processo? Você vai ficar responsável pela dívida, você vai ter que assumir aquele compromisso e pagar né, se você tirou de outro lugar, né, ou conseguiu pegar aquele crédito com o banco para emprestar àquela pessoa, o que vai acontecer? Você se torna responsável quando a pessoa não te paga. E aí você começa a trazer problemas para sua vida. Então, o outro causou um problema na vida dele, financeiramente falando, e aí você vai tentar ajudar, a pessoa não honrou aquilo que ela está falando com você, e você acaba ficando no prejuízo. Então, é muito importante que a gente tenha aqui, e isso é um alerta, né, que logo nesses primeiros versículos vem nos apresentando, que é o quê? Da gente ter cuidado, a gente ser cauteloso, a gente ser prudente ao fazer compromissos financeiros. Às vezes você não tem o dinheiro e já está fazendo dívida, fazendo um compromisso com o dinheiro que você ainda não tem. A gente precisa ter um planejamento financeiro, a gente precisa ter uma organização financeira para que a gente não fique vivendo uma vida infeliz, sob pressão, tentando dar conta de cobrir os gastos financeiros que às vezes podem estar extrapolando o valor que você ganha. Então, é importante ter uma organização financeira, é importante ter noção ali, né, de quais são os seus gastos fixos, quais são os seus gastos mensais, quais são os seus gastos variáveis, ou seja, aquilo que não, às vezes não tem como você prever. é, por exemplo, você sabe que você tem que ir no supermercado, você sabe que você tem que ir no sacolão, mas às vezes não tem como prever exatamente o valor que você vai gastar. Ah, de repente, sei lá, alguém passou mal dentro de casa e você precisou tirar aquele recurso que você tem para ajudar por uma questão de saúde, com um medicamento, com uma avaliação médica. Então, aqui a gente precisa estar o quê? A gente precisa estar ciente eu falo que é fazer planejamento. Você precisa estar consciente do valor que você tem, você precisa estar consciente ali do valor que você pode gastar, para que você não fique ali, eu falo que abrir mão do seu bem-estar. Para que você não abra mão do seu bem-estar, para que você não abra mão da sua felicidade, para que você não abra mão da sua paz, da sua tranquilidade. Por quê? Nenhuma pessoa que está ali toda endividada, ela vai conseguir deitar e ficar tranquila com a cabeça no travesseiro. Por quê? Quando a gente passa por alguma situação, e eu tô falando que já passei por isso, tá, gente? Já passei por uma situação de ficar muito preocupada porque achei que eu não ia dar conta de honrar com o compromisso. Eu sou super exigente comigo quando eu faço um compromisso ali com alguém, de pegar algum dinheiro emprestado, ou de pegar qualquer coisa emprestada. Eu fico ali realmente tensa, querendo pagar logo, querendo resolver o problema logo. E quando isso não acontece, às vezes eu falo, nossa, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Eu fico realmente ali estressada, às vezes vou dormir tensa, às vezes vou dormir pensando, passo às vezes o dia todo pensando naquilo. Então, olha só, isso rouba a nossa paz no dia a dia, isso rouba a nossa energia. Porque quando você não tem uma organização financeira, quando você não faz um planejamento financeiro, consequentemente você está, eu falo que é decidindo viver uma vida instável, viver uma vida sob pressão, viver uma vida trabalhando apenas para pagar a dívida ali que foi feita. E se o que você quer é ter uma tranquilidade, ter uma estabilidade, ter paz dentro da sua casa, dentro da sua vida, principalmente nesse contexto familiar, você precisa começar a criar um hábito de fazer um planejamento financeiro. Por quê? Vou trazer aqui para um contexto empresarial, tá?
Já passei por algumas experiências no contexto profissional, então sempre houve o quê? Um planejamento. Eu preciso planejar as minhas ações para prever quais são os gastos. Vou dar um exemplo aqui. Trabalhava no RH, precisava comprar uniforme, precisava comprar sapatos. Então, precisava comprar qualquer item ou, de repente, organizar um treinamento, de organizar, de convocar algum profissional para fazer alguma palestra, algum momento ali para os colaboradores. Então, o que que isso gerava? Gerava custo. E aí eu precisava repassar para o financeiro, para o outro setor responsável, porque eu era do RH, precisava passar para o outro setor responsável para saber se dava para fazer, se estava dentro do orçamento ou não, se extrapolava ou não aquilo que estava dentro dos limites que eu podia, até onde eu podia ir. Então, assim como funciona dentro de uma empresa, precisa funcionar dentro da nossa vida também. Para quê? Para que você mantenha a sua estabilidade, para que você saiba quanto que você pode gastar, para que você possa ficar tranquilo sem extrapolar, para você não perder a sua paz, para você não perder a sua tranquilidade. Porque todas as vezes que você excede os limites, você vai ficar tenso, você vai ficar preocupado, vai perder noites de sono, porque vai ficar ansioso. Então, isso, consequentemente, vai gerar prejuízo na sua vida. Então, seja prudente ao fazer compromissos financeiros. Para quê? Para você preservar a sua estabilidade, para você preservar o seu bem-estar também. Isso, o financeiro, a vida financeira, a saúde financeira, ela está completamente ligada às outras áreas da vida. Afinal de contas, para muitas coisas que você faz no seu dia a dia, você vai precisar do recurso financeiro. Seja para pagar a internet, seja para tomar um banho quentinho, seja a sua alimentação, seja a energia da sua casa, seja, enfim, tudo. Roupa que você usa, se você tem filho, escolinha do filho, é, uniforme, enfim, tudo. Até o seu lazer. Se você quer, hoje eu quero comer uma comida diferente, vou para um restaurante hoje, ou então eu vou pedir uma comida hoje. Tudo isso vai depender de quê? Do financeiro. Mas então, para você não se tornar escravo, refém, dependente do dinheiro, mas sim o dinheiro servir a você, porque é uma mentalidade, tá, gente? Isso aqui uma, é um segredo ali, mentalidade que a gente tem financeira. O dinheiro, você não serve ao dinheiro, você não se torna escravo do dinheiro. Fica ali trabalhando, trabalhando, trabalhando para ter o dinheiro, porque senão você se torna refém. O dinheiro ele tem que estar na sua vida para te servir, servir aquilo que você quer viver na sua vida. Servir, eu falo que é aos seus privilégios. Então, se você não está vivendo isso, é porque existe uma necessidade, é um alerta, é um feedback que a sua saúde financeira está te dando para quê? Para que você comece a fazer um planejamento financeiro mensal. Minha sugestão, faz um planejamento ali anual. Anota tudo que você gastou. Eu costumo, gente, sair e pego notinha, dependendo da situação, ou então depois chega no final do dia eu começo a conferir todos os gastos que foram, por exemplo, no débito, né, ou que foi usado no cartão de crédito, eu começo a conferir e eu lanço numa planilha. Para quê? Porque anualmente eu vou ter uma noção dos meus gastos, eu vou saber aonde eu estou gastando mais e aonde eu estou gastando menos, ou o que que aumentou, se eu aumentei de repente a minha despesa é, com o supermercado, com o salão, com sacolão, com padaria, com as coisas dentro de casa. Então, é importante a gente ter noção para onde o seu dinheiro está indo. Porque aqui nós temos o quê? Um alerta. Porque se você for pegar dinheiro emprestado, se você for se tornar fiador, né, ou se você pedir o dinheiro emprestado, você vai ficar refém dessa pessoa. E se você está emprestando dinheiro, você precisa ser cuidadoso, porque a pessoa corre o risco ali de não ser responsável com o que ela está fazendo naquele momento, com o acordo, vou colocar aqui entre aspas, que ela está fazendo com você. Então é importante ser prudente ao fazer compromisso financeiro para você preservar a sua paz, o seu bem-estar. Sugestão que eu estava falando para vocês, de anotar tudo na planilha, anota tudo bonitinho. Para quê? Para que chegar no final do ano vocês tenham uma noção do valor que aonde vocês podem melhorar nos seus comportamentos, falando aqui de comportamento financeiro mesmo, tá? Aonde você precisa melhorar para que você reduza as dívidas e não fique ali entrando em um mar de dívidas para te causar tensão. Então é importante vocês serem prudentes nas escolhas financeiras, no que vocês estão, a maneira como vocês estão usando o dinheiro,
tá bom? De 6 em 6 meses faz um planejamento do que você vai fazer. Mensalmente faça esse planejamento para que com uma previsão, ou seja, você vai trabalhar em cima de previsibilidade dentro do seu orçamento financeiro. Ah, eu recebo R$ 2.000, então em cima de R$ 2.000, quais são as suas possibilidades? Quais são as suas previsões ali dentro do financeiro? Ah, eu recebo R$ 10.000. Em cima de R$ 10.000, quais são as suas previsões dentro do mês? O que você vai gastar? O que você vai poupar? O que você vai doar? O que você vai investir? Aonde você vai colocar? O que você precisa comprar? O que você precisa pagar de contas? Então, tudo isso é noção de dinheiro. Seguindo aqui, vamos lá para que agora a gente já aprendeu, já começamos assim, né? Com uma mensagem super importante e que é necessário na nossa vida, tá? É necessário na nossa vida a gente ter esse cuidado com a maneira como estamos administrando nossos recursos financeiros. Seguindo aqui, versículo 6. Observa a formiga, ó preguiçoso. Olha para os teus caminhos e se sábio, a qual não tendo chefe, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco cochilando, um pouco descansando de braços cruzados. Assim te surpreenderá a pobreza como um assaltante e a tua necessidade como um homem armado. Vou fazer uma pausa aqui rapidamente do 6 ao 11. Aqui a gente já tem um outro contexto. Começamos aqui falando do financeiro, mas agora estamos falando também de um trabalho. E quando está se referindo ao trabalho, às vezes você fica esperando a sua vida acontecer. Às vezes você fica esperando ordens para que a sua vida aconteça. Às vezes você fica esperando uma direção para que a sua vida aconteça. Aqui nós temos bem claro, né, nesse exemplo que a Bíblia traz aqui para a gente, nesses versículos, que é o quê? Se a gente observar a formiga, ela simplesmente está fazendo o que precisa ser feito. De uma forma mais lúdica, vocês devem conhecer a história da cigarra e da formiga. Então, trazendo aqui para o contexto bíblico, a gente pode ter essa visão lúdica da historinha da cigarra e da formiga, onde que a cigarra ficava cantando, não se preocupava, não poupava, né, os alimentos, não ia buscar os alimentos dela, e simplesmente se deixou levar pelas circunstâncias momentâneas. E ainda debochava da formiga, que ficava lá trabalhando dia e noite, levando o alimento para casa dela. Então, aqui nós temos um belo exemplo, falando da formiga, trazendo a formiga como exemplo aqui para quê? Para que a gente possa se inspirar e seguir como exemplo. Porque a formiga ela não tem aqui um supervisor, ela não tem aqui um chefe, não tem alguém direcionando e falando, faça isso agora, haja dessa forma, faça isso. Ela simplesmente sabe o que ela precisa fazer e ela faz. Então aqui a gente precisa entender o quê? Que sejamos como as formigas, um exemplo de dedicação, de planejamento, porque ela está fazendo o quê? Eu sei que vai vir o inverno, eu não vou sair, então eu preciso preparar, porque eu não sei quanto tempo isso vai durar. Então eu preciso me preparar, ou seja, eu vou anteceder o que vai acontecer. Ela está trabalhando, a formiga aqui está trabalhando em cima de previsibilidade. E quando ela tem essa previsibilidade, ela faz o quê? Planejamento. Porque se ela sabe o que pode acontecer, se ela sabe o que está por vir, ela vai fazer esse planejamento. Ela está prevendo. Pode ser que não, pensando aqui na pior das hipóteses, né? Pode ser que não venha o inverno. Pode ser, mas ela está fazendo a parte dela. Ela está se preparando, ela está se precavendo. E aqui a formiga, ela é um exemplo mesmo de uma formiga trabalhadora, uma formiga diligente, ou seja, ela está fazendo todos os dias, não é só de vez em quando, ela está fazendo todos os dias. Ela é responsável, porque ela sabe o que ela precisa fazer, então ela faz, ela não fica ali dormindo de bracinhos cruzados, esperando, reclamando, ó vida, ó céus, estou cansado, estou isso, estou aquilo. Ela simplesmente levanta e faz. Ela simplesmente levanta e faz, mesmo sem supervisor.
sem supervisão, sem um guia aqui para um chefe para dizer para ela o que ela tem ou não que fazer. Então, a formiga aqui ela está sendo descrita como uma formiga diligente, uma formiga responsável, uma formiga comprometida. Ela age com sabedoria, porque aqui o que ela está fazendo, fica claro que esse planejamento que ela está tendo de se preparar para o que vai estar por vir, ela está fazendo o quê? Usando da sabedoria. Ela está armazenando os alimentos durante o verão para que ela possa enfrentar as dificuldades do inverno. E como é que você tem se preparado na sua vida hoje? Para o que verdadeiramente você tem se preparado na sua vida? Eu vou trazer aqui um exemplo que eu já falei isso em outras lives, em outros momentos, que é o quê? Uma criança, uma mulher, quando ela está grávida, existe toda uma movimentação da casa para preparar o lar para receber aquela criança. Se você, trazendo um outro exemplo, se você quer fazer um curso, você vai se preparar, eu quero me tornar advogado, quero me tornar educador físico, quero me tornar psicólogo, quero me tornar um fisioterapeuta, ou qualquer outra profissão que você escolha, você precisa se preparar. E como é que você vai se preparar? Porque o se tornar essa profissão, o ter essa profissão, você precisa se preparar, porque você não se torna um advogado se você não passar pela prova da OAB, se você não ficar o tempo necessário dentro da sala de aula estudando, se preparando, se capacitando, para que você possa fazer uma prova da OAB, para que você possa exercer a sua função. Ou seja, tudo na vida exige preparação. E você está se preparando para viver o quê? Você está se preparando para viver o quê? Ou só está à mercê? Deixando as coisas acontecer, deixando a vida te levar para onde quer que ela queira te levar, sem você assumir as verdadeiras rédeas da sua vida, direcionando as suas ações, os seus pensamentos de forma intencional para fazer você atingir as suas metas? Porque se você não está agindo de maneira intencional para fazer os seus planos, os seus projetos acontecerem, você está vivendo à mercê, você está sendo a cigarra. Vou fazer aqui, na hora que chegar a gente vê como é que vai fazer. Não, na hora que chegar talvez não dê mais tempo, talvez você não tenha mais tempo para isso. Então veja bem, aqui é uma consciência. Para quê? Para que a gente seja proativo, para que a gente seja disciplinado, para que a gente seja diligente, para que sejamos responsáveis e que possamos assumir as rédeas da nossa vida, que mesmo sem nenhum chefe, mesmo sem nenhuma supervisão, que você vai lá e faça o que precisa ser feito para que você realize, para que você cumpra com aquilo, alcance aquilo que você quer alcançar na sua vida. Para que você possa alcançar aquilo que você quer alcançar na sua vida. Então, não fique esperando ordens para fazer a sua vida acontecer. Levanta e vai fazer. Levanta e vai fazer o que é necessário. Seus sonhos não vão ser realizados sozinhos, suas metas não vão ser atingidas sozinhas, você não vai se vestir sozinho, a sua casa não vai ser abastecida sozinha. Então você precisa se preparar. Assim como você vai para uma sala de aula para se preparar, para se tornar um excelente profissional, assim como você faz cursos de capacitação, de preparação para que você possa se tornar um excelente profissional, assim como você prepara um lar para receber uma criança, assim como você se prepara para de repente apresentar um trabalho, né, apresentar, participar de uma reunião, fazer uma palestra, ou talvez se preparar para algo que vai acontecer no seu trabalho, da mesma forma que você se prepara em outras áreas da sua vida, você precisa ter essa coragem para quê? Para fazer as coisas acontecerem. Porque da mesma forma que nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras. Então, se prepara. Se prepara para viver aquilo que você quer conquistar, se prepara para viver aquilo que você quer realizar na sua vida. Quer alcançar suas metas? Para de se sabotar, para de procrastinar. Colocou o despertador? Tenha compromisso com você, tenha compromisso com o que você falou que ia fazer. Se você falou que vai acordar às 4 da manhã, 5 e meia da manhã, para fazer exercício físico, para ler, para meditar, levanta e faz. Por quê? Aqui nós temos um princípio da confiança, porque a partir do momento que você não está confiando, você não está comprometido com a palavra que você está dizendo para si mesmo, você está quebrando o princípio da sua própria confiança. Então, algumas pessoas que chegam, não tenho confiança, minha autoconfiança está fragilizada.
É porque provavelmente tudo aquilo que você promete para si, você não cumpre. E se você não cumpre aquilo que você promete para você mesmo, você vai deixar a desejar em todas as outras áreas da sua vida e, consequentemente, você vai se sabotar. Então, seja comprometido, seja responsável. Falou que vai acordar às 5h30 da manhã? Acorda às 5h30 da manhã. Falou que vai começar a fazer uma dieta? Começa a fazer uma dieta. Falou que vai fazer um curso? Vai fazer seu curso. Falou que vai ler um livro? Vai ler seu livro. Falou que não vai fazer nada hoje? Então não faça nada. Por quê? Você está dando um comando para o seu cérebro todas as vezes que você fala que vai fazer e não faz. Porque aí o seu cérebro ele é muito inteligente, ele vai fazer o quê? Ele vai criar recursos justificativas para te provar o porquê você não tem que fazer. Para te provar o porquê que você tem que deixar ali, tem que deixar a desejar, tem que se sabotar, tem que procrastinar, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Isso é mudança de mentalidade. Compromisso, porque nosso cérebro ele vai criar conexões, explicando aqui de uma forma teórica para vocês. Nosso cérebro ele vai criar conexões. Os neurônios estão andando como se fosse em um trilho, e aí ele vai todos os dias se conectar com aquilo que faz sentido, com aquilo que é familiar. Então, todas as vezes que você fala assim, vou começar uma dieta, vou começar um livro, vou fazer um curso, e não faz, você está dizendo para ele assim, nós não precisamos ter compromisso, nós não precisamos ter responsabilidade, do jeito que você fizer, ou melhor, do jeito que você não fizer, vai estar bom. Então vai estar tudo ok. E aí você se torna responsável pela sua vida exatamente nesse sentido. E se você não está cumprindo com as suas metas, se hoje os seus resultados não estão do jeito que você gostaria, é justamente por causa disso. Na minha mentoria, eu sempre falo com as meninas, para vocês entenderem, gente, eu faço mentoria para as mulheres, tá? É um grupo bem específico, é somente para as mulheres que são mães e empreendedoras. Então, na minha mentoria, eu sempre falo com as mulheres assim, com as mamães assim, se você se comprometer durante 3 meses com o que você está falando para mim ali na sessão, até inclusive nas sessões de coach eu também faço isso com os meus clientes. Se você se comprometer durante 3 meses falando que vai fazer, então você faz. Porque se você não fizer, você está deixando de ser leal com você, você está deixando de ser comprometido e responsável com você. Então, falou que vai fazer? Em 3 meses você consegue ver uma mudança na sua vida, se você cumprir com aquilo que você fala. Talvez isso venha de um histórico passado. Talvez você, na sua infância, trazendo aqui de uma forma mais teórica, talvez na sua infância você tenha vivido essas experiências, por isso que você se sabota tanto. De talvez você ter escutado do seu pai e da sua mãe falando, tá lá no supermercado ou tá lá na padaria, eu quero comprar uma bala. E de repente você responde assim, você ouve eles dizendo assim, depois eu compro. Quando a gente voltar, a gente compra. E você talvez nunca voltou lá. Porque eles sabiam que eles não iriam voltar. Você ficou sem o seu doce, ficou sem a sua bala, ficou sem o seu chocolate. Então você está dizendo o quê? Depois eu compro. O que você está fazendo com você hoje? Depois eu faço. Significa o quê? Eu não estou honrando com a minha palavra, eu não estou honrando, não tenho compromisso com o que eu faço. Então aqui nós temos um alerta. Quer fazer com que as suas metas saiam do papel? Comece a ser comprometido durante 3 meses com uma única coisa que você falar que vai fazer. Se você falar que vai fazer dieta, se você falar que vai começar a fazer um treino, se você falar que vai fazer um curso, se você falar que vai começar a fazer uma caminhada, seja comprometido e responsável e comece a fazer isso que você falou que vai fazer. E se você tiver alguma dificuldade no meio desse processo, eu posso te ajudar, porque nas sessões de coach a gente consegue tirar esse estado de vitimização. Eu consigo fazer com que você, de fato, acesse o melhor que existe dentro de você. Nós vamos criar estratégias, nós vamos criar um planejamento, ações práticas realizáveis, visualizáveis ali também, palpáveis para que você possa falar assim, eu posso, eu consigo, porque tudo vai ser feito. Dentro das sessões de coach existe todo um planejamento, existe toda eu falo que uma estratégia de tarefas práticas que precisam ser cumpridas, tarefas práticas que precisam ser realizadas, para quê? Para que você possa acessar o seu potencial. Então aqui, quando você se torna responsável e comprometido com os seus resultados, em 3 meses você vê uma mudança. E aí, quando você acessa isso, você fala, uau, agora eu consigo acessar outras coisas, agora eu consigo fazer outras coisas. E aí você vai para outra área da sua vida. Para quê? Para que você possa começar a consertar aquilo que está quebrado. Então é importantíssimo a gente ser
seguir o exemplo aqui das formigas, ser diligente, ser comprometido, ser responsável, não ficar esperando, às vezes, uma mudança do outro para que você mude, uma atitude do outro para que você faça. Ah, porque meu colega de trabalho não faz, então também não vou fazer. É, ninguém me ajuda a fazer as tarefas de casa, então também vou deixar bagunçado. Não, você não está fazendo pelo outro, você está fazendo porque você quer uma casa organizada, porque você quer ver o seu trabalho sendo bem feito, porque você quer ser recompensado, honrado no seu trabalho, porque você quer ver suas metas serem alcançadas. Então comece a fazer, desprega essa preguiça, essa procrastinação de você, que você vai ver o quanto que você tem potencial e que você consegue fazer infinitamente mais do que aquilo que você está pensando, que você está se limitando neste momento. Então, gente, vamos lá, não seja apático, né? Vamos lá pegar o exemplo, voltar aqui para a questão do exemplo das formigas. Não seja apático com as suas metas. Suas metas estão ali, foi você que estabeleceu, os seus sonhos estão ali, porque você em algum momento desejou que isso acontecesse. Então, não seja apático com seus sonhos, não, com suas metas, não. Prepare-se para viver o que você deseja. Se prepare para o futuro. Planeja, organiza. Preguiça e procrastinação geram uma consequência ruim. Provavelmente você vai estar exatamente aonde você hoje se colocou, se não está do jeito que você gostaria, porque provavelmente a preguiça e a procrastinação estão tomando conta de você. Preguiça e procrastinação não combina com sucesso, não combina com realização, não combina com felicidade, não combina com bem-estar, não combina com estabilidade, não combina com valores, princípios. Não combina. Preguiça combina com preguiça que vai te levar à ruína, autodestruição, insatisfação, depressão e outros sentimentos ali que possam surgir nesse momento. Ansiedade, enfim, um mar de acontecimentos ruins. Então, para de se sabotar dessa forma. Sonha, planeja e executa. Se você ainda não aprendeu, eu não me recordo se o vídeo ainda está disponível, mas tem um vídeo onde eu ensino justamente a quê? A construir o mural dos sonhos. E muito mais do que construir o mural dos sonhos, eu falo sobre o plano de ação. Dá uma olhadinha aqui nos vídeos que você talvez vai encontrar aí o plano de ação, como fazer um plano de ação. Porque se você tem um sonho, você precisa de um plano para realizar, precisa de um plano para cumprir, porque senão não vai dar certo, porque senão não vai funcionar, ok? Vamos seguindo aqui do versículo 12. O homem de Bilial, o homem iníquo, tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando intrigas. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho? Na verdade, eu vou continuar aqui porque ele tá fazendo, na verdade, enfim, tem uma conexão, mas eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho pra gente trazer um pouquinho de reflexão para vocês. Eu li aqui do 12 até ao 15, tá? Então vamos lá. A propósito, tá fazendo sentido para vocês? Tá caindo ficha aí para vocês? Tudo que eu tô falando aqui? Se tiver caindo ficha, escreve para mim aqui no comentário. Quais fichas estão caindo? Quais as mudanças você precisa começar a ter na sua vida para que você possa viver as suas metas, para que você possa atingir os seus resultados? E se você precisa de ajuda, já escreve aqui para mim nos comentários. Preciso da mentoria. Preciso passar pelo. Se você é mãe, pode escrever aqui para mim nos comentários. Preciso da mentoria, preciso participar da mentoria. Eu quero essa mentoria. Se você não é, mas deseja passar por um processo individual, escreve para mim. Eu mereço um processo de coach exclusivo preparado para mim conquistar e realizar os meus sonhos. Coloca aqui nos comentários para mim. Tá fazendo sentido para vocês tudo que eu tô trazendo aqui sobre esse exemplo da formiga, sobre a questão financeira? Tá fazendo sentido até agora? Tá caindo ficha aí para você? Se tá te ajudando, gente, aproveita para curtir, já deixa aqui o seu curtir para que o YouTube consiga também entregar para mais pessoas, para que outras pessoas também possam ter a vida transformada a partir desse momento aqui de sabedoria. Vamos seguindo. Do versículo 12 ao 15, que foi o que eu acabei de ler, aqui nós temos o quê? Um comportamento duvidoso, um comportamento de autodestruição. Aqui ele está falando de um homem iníquo. O que significa isso? Significa um comportamento duvidoso, significa que aquela pessoa,
indivíduo, né, ele está aqui tendo comportamentos que levam à destruição ou à autodestruição. A intenção dessa pessoa é o quê? Ela é carregada de más intenções. Ela tem aqui uma fonte, né? Ela é uma fonte de discórdia, ela é uma fonte de desordem. Então, tudo que ela vai fazer provavelmente vai estar gerando caos, vai estar gerando conflito, vai estar deixando desordem nos lugares onde ela passa, ao invés de trazer organização. A boca dessa pessoa, ela é pervertida, então ela fala para enganar. Aqui não está falando de falar palavrões, tá, gente? Está falando sobre falar algo que engana, falar mentira, tá bom? Então, e ela fala, né, para enganar, para quê? Para prejudicar os outros, para poder manipular, porque ela tem uma intenção desonesta a partir disso. Tem uma intenção desonesta. Então, a pessoa que ela. Aqui a questão, né, que está trazendo para a gente é justamente o quê? A pessoa que tem perversidade no seu coração, ou seja, há no seu coração perversidade, significa o quê? Que essa pessoa, ela está com o coração tão aflito, está com o coração tão magoado, tão entristecido, tão depressivo, que ela não vê outra forma de ser feliz a não ser fazendo mal para os outros. Então ela vai ficar ali pensando qual é o próximo passo que ela vai dar para prejudicar alguém. Porque ela não vai estar pensando no bem, ela vai estar sempre pensando em fazer mal. Ela é carregada, cheia de más intenções. Então, por onde ela passar, ela vai causar desordem, vai causar destruição, ela vai causar angústia, vai causar aflição, vai causar conflitos, vai deixar um caos. Então, tem pessoas que elas se agradam com isso. Tem pessoas que vocês podem observar que parece que elas até falam, né, com uma satisfação quando algo de ruim acontece. Quando aquelas pessoas que talvez ficam ali o dia inteiro expostos a notícias ruins, parece que quando acontece algo ruim é como se fosse algo prazeroso para elas. Então, é um alerta para quê? Para que você comece a cuidar e selecionar do que as pessoas que estão ao seu redor, para ver se você está ali sendo influenciado por pessoas de más intenções. Comece a prestar atenção, atente o que as pessoas estão falando perto de você, se elas estão reclamando, se elas estão felizes no tom de voz dela, se ela fala com satisfação, se ela conta ou fica ali horas e horas e horas falando de coisas ruins. Porque provavelmente quando acontece algo de ruim, essa pessoa vai tratar com tanta normalidade, porque para ela isso já é o natural do mundo dela. Porque ela está acostumada com isso, porque é o que ela faz todos os dias. Então, é importante ter essa consciência de que se você convive, se você está perto de uma pessoa que está o tempo todo reclamando e cultivando discórdia, então bons resultados você não vai ter. Porque quem planta maldade vai colher maldade. É a lei da semeadura. Se você está plantando maldade, você vai colher maldade na sua vida. E isso vai gerar uma disfunção, provavelmente em todas as áreas da sua vida. Então, observe que tipo de comportamento hoje está levando você à destruição. Que tipo de comportamento hoje você precisa melhorar para que você não destrua a sua vida? Para que você não acabe com aquilo que é importante para você, para que você não destrua aquilo que é importante e valoroso para você. Que tipo de comportamento hoje você precisa ter para que você não haja de forma mal intencionada? Tenha sabedoria e discernimento, porque para mim aqui existe uma mensagem clara, existe uma questão de que se eu não agir de uma forma cautelosa, essa eu posso ser ali destruída repentinamente, pode vir de repente e tudo desabar. Então tenha sabedoria e discernimento e principalmente tenha valores claros e não abra mão desses valores. E esses valores, se eles estiverem principalmente fundamentados em Deus, estiverem fundamentados nos mandamentos de Deus, você pode ter certeza que você está no caminho certo e por isso você pode ficar tranquilo, porque o seu caminho, as suas conquistas, elas vão ser realizadas. Agora, se você está andando no caminho errado, se você está sempre pensando em fazer o mal, eu tenho certeza que você não está. Aí eu quero que você pense o seguinte: se eu estou falando mentira, ou seja, se eu estou usando a minha boca para falar de uma forma enganosa, para prejudicar alguém, para manipular alguém, a quem eu estou servindo? Quem é o pai da mentira? E se eu estou agindo de uma forma enganosa, quem é que engana? Então você está compactuando com quem?
Quem é que está fazendo parte ali? Quem é que está no comando da sua vida a partir desse entendimento? Se você está falando mentira, se você está enganando, se você está sempre querendo ver o mal para os outros ou esperando que algo de ruim aconteça com os outros, está ali na janelinha esperando o que vai acontecer de ruim, você está compactuando com quem? Você está servindo a que Deus na sua vida? Quem é que está influenciando a sua vida? Quem é que está influenciando as suas escolhas? Quem é que está influenciando a sua vida? Determinando as suas decisões. Comece a refletir a partir disso. Versículo, versículo 16. Vamos seguindo aqui. Aqui, gente, olha só. Então, nós já passamos por várias etapas. Passamos aqui, primeiramente, falando sobre financeiro, sobre essa prudência financeira, da gente ter essa cautela ao fazer compromissos financeiros para que a gente possa preservar a nossa estabilidade, o nosso bem-estar. Falamos aqui também sobre a questão do exemplo de aprender com as formigas, de serem ousadas, de serem, enfim, comprometidas e diligentes para que elas possam atingir as metas. Falamos aqui sobre ter sabedoria e discernimento para quê? Para não ter comportamentos que levem à destruição, para não ficar o tempo todo usando a boca para falar de maldade ou agindo de má intenção. E agora nós temos aqui, como eu disse, esse capítulo de hoje ele vem por partes, tá? E aí, olha só, anota tudo que fizer sentido para você, porque você vai perceber que são peças de um quebra-cabeça. E quando a gente chegar lá no último dia, você vai ver o quanto que tudo isso tem uma conexão e o quanto que isso se alinha perfeitamente ao que você precisa seguir, ao caminho que você precisa seguir na sua vida, tá bom? Então, olha só, que nós temos atitudes de 6 coisas que o Senhor se aborrece, ou seja, que Deus abomina, e uma sétima que ele de fato não admite de forma nenhuma. Algumas ele fica irritado, outras ele de fato 6 coisas ele fica aborrecido, ele fica irritado, e a sétima coisa é aquilo que é abominável, ou seja, aquilo que é inaceitável. Não é aceitável, ok? Então vamos lá. Essas 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras e o que semeia contendas. Então aqui nós temos as 7 coisas que Deus se aborrece e uma que ele se abomina, ou seja, 6 coisas que ele se aborrece e uma que é abominável para ele. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho para trazer entendimento sobre isso, porque aqui são atitudes que vão contra a justiça, que vão contra a bondade, vão contra o caminho que Deus está dizendo que é para a gente fazer. Então aqui existe um alerta. Olha, se vocês fizerem isso daqui vai me deixar muito chateado, isso aqui vai me deixar muito aborrecido. Tem coisas que vão ser inadmissíveis. Então, tem coisa que eu não vou aceitar de jeito nenhum. Serão imperdoáveis, se caso acontecer. Então, olha só. Atitudes, então, que Deus abomina. Primeira coisa, olhos altivos. O que significa isso? Os olhos altivos, a gente se refere ao orgulho, à arrogância. É uma atitude de superioridade. Você já conviveu ou convive com alguém que se acha a última Coca-Cola do deserto? Que ela está se sentindo superior e muitas vezes ela vai falar, ela até aumenta, aquele famoso aumenta, mas não inventa, ela até aumenta o que coisas ali, para quê? Para que ela possa se supervalorizar e desvalorizar os outros, diminuir os outros, fazer com que os outros se sintam inferior. Então aqui os olhos altivos significa a orgulho e a arrogância. E esse é um dos pontos, gente, orgulho e arrogância é um dos pontos que mais te impede de crescer. Porque se você está se sentindo superior aos outros, se você está se supervalorizando, você está se impedindo de crescer, você está se impedindo de se transformar, você está se impedindo de evoluir. Porque se você já sabe de tudo, se você é o melhorzão, a melhor zona, o que você está fazendo com você? Ligando um botãozinho dizendo assim: eu não preciso aprender mais nada. Eu já sou bom o suficiente. Eu sou bom, eu sou tão bom, mas tão bom que eu não preciso melhorar em nada. Eu sou perfeito. Eu sou perfeita. Isso te impede de crescer. Isso te tira de uma posição de humildade. Isso te tira da posição de aprendiz. Isso te tira do lugar
onde que você aprende, o lugar onde você evolui, o lugar onde você cresce. Então não permita que o orgulho tome conta de você, não permita que o orgulho faça parte do seu dia a dia, mas que você seja humilde para você falar, não sei, de você entender que nem sempre você vai ser o melhor em tudo, você vai ser bom em tudo, mas que você pode sim aprender para que você desenvolva a sua habilidade, para que você desenvolva a sua capacidade. Então para de usar o orgulho na sua vida, porque isso é abominável para Deus. Língua mentirosa. Vou nem entrar muito nesse detalhe aqui, porque eu já falei para vocês quem é o pai da mentira. Se você está usando mentira, ou seja, mentira é contrária à verdade. Se você está indo contra a verdade, quem é da verdade é Deus. Quem está ali servindo a verdade, querendo dizer para você andar no caminho da verdade, porque Deus é a verdade, é a vida. Se você está andando no caminho contrário, é porque você está decidindo sofrimento para sua vida, é porque você está escolhendo destruição para sua vida. Então, a língua mentirosa, ou seja, aquele que conta mentira, ele não vai estar servindo ao Deus da verdade. 3. Mãos que derramam sangue, ou seja, sangue inocente, tá? Mãos que derramam sangue inocente. O que significa isso? Você está tendo uma atitude de violência contra quem não fez nada. Você está ali agindo de uma forma maldosa mesmo, com quem não te fez nada, com quem não fez mal nenhum para você. Pessoas que talvez são realmente vulneráveis, são inocentes, que não tem como se defender, e você está ali cometendo um ato de violência contra essas pessoas. E a violência aqui ela pode ser entendida de todas as maneiras, tá, pessoal? Pode ser entendida de todas as maneiras. Número 4, coração que maquina pensamentos perversos. Ou seja, pessoas que estão com o coração tão cheio de perversidade, assim como a gente leu no capítulo 14, no capítulo não, no versículo 14, nós lemos aqui que há no seu coração perversidade todo o tempo e maquina o mal. Então, quando a gente está lendo sobre isso aqui, é o quê? O que aborrece o Senhor? O que aborrece a Deus? É a gente planejar, pessoas que planejam intencionalmente fazer o mal. Pessoas que ficam buscando, né? Elas se apressam buscando o tempo todo oportunidades para fazer o mal, para ver os outros, né, se darem mal. Então é importante ter esse entendimento, esse discernimento. Como tem sido as suas ações? Número 5. Pés que se apressam em fazer o mal, ou seja, a pessoa é rápida para fazer o mal. Ela está o tempo todo buscando, ao invés de buscar possibilidades para fazer o bem, está buscando possibilidades para fazer o mal. Está buscando ali quase como se fosse um radar, um detector para fazer maldade para os outros, para ver os outros se darem mal na vida. Então, essa é uma das outras coisas também que aborrece a Deus. 6º, testemunha falsa, ou seja, uma pessoa que está proferindo mentiras. E aqui acima nós já lemos aqui sobre o número 2, que é justamente a língua mentirosa. Ou seja, aqui, quando a pessoa está dando falso testemunho, o que significa dar falso testemunho, gente? Ela está falando uma mentira ou está omitindo fatos para prejudicar uma pessoa. Então, ela vai fazer o quê? Ela está prejudicando a verdade, aquilo que verdadeiramente aconteceu. Então, aqui, isso eu falo que a pessoa está assumindo um compromisso em quê? Em se levar para a destruição e, principalmente, ela pode prejudicar de uma forma intencional a vida de um inocente. E também está relacionado com o que a gente acabou de ler aqui. Sobre o quê? Sobre o coração que maquina, não, sobre mãos que derramam sangue de inocente. Então, aqui, a vida de um inocente está relacionada a isso também, que eu estou trazendo para vocês. 7º, esse aqui é abominável. Como eu disse, são 6 coisas que Deus não se aborrece, e a 7ª coisa é o que é abominável. 7ª coisa, aquele que semeia contenda, ou seja, aquela pessoa que está o tempo todo buscando conflitos, que buscando confusão, que está sempre falando, né? Eu falo que plantando sementinhas ali prejudiciais, esse é um dos piores comportamentos. Por quê? Pois isso vai causar uma divisão de pessoas, isso vai criar conflitos, às vezes amizades podem ser perdidas, empregos podem ser perdidos por causa disso. De comportamentos, ou seja, de atitudes que o outro teve, porque estava ali semeando o mal, semeando uma contenda, semeando uma briga mesmo, uma confusão. Então, comece a se questionar como têm sido as suas atitudes, como têm sido os seus comportamentos no dia a dia. Porque todas essas atitudes que eu li aqui acima, elas são profundamente prejudicial.
que vamos ter consciência o quê? Se a gente precisa andar no caminho da verdade, se a gente precisa andar no caminho da bondade, se a gente precisa andar no caminho que traz luz, que traz esperança, que traz alegria, então a gente precisa ter consciência de quê? Que Deus valoriza a verdade, que Deus valoriza a justiça e a paz entre as pessoas. E o que Ele está querendo de nós, eu falo que o mínimo que Ele espera de nós é que tenhamos essa responsabilidade, esse compromisso. Vamos ser legal, né, gente? Vamos ter bondade, vamos ter espalhar bondade. Já tem tantas coisas ruins acontecendo de mal, tantas notícias ruins, é só ligar o jornal que a gente está ali, é bombardeado de más notícias. Vamos começar a fazer o bem, que seja você que está aqui me ouvindo fazer a sua parte. Não precisa esperar que o mundo inteiro mude. Comece você a fazer a sua parte. Faz a sua parte e você vai ver que o seu mundo vai se transformar. Você pode até se tornar uma pessoa alienada. Desliga o jornal da sua casa, para de ficar buscando na internet notícias ruins, que você vai se tornar uma alienada. O que eu estou chamando aqui de uma pessoa alienada? Você vai estar alienada, se afastando de notícias ruins, porque às vezes as pessoas ficam tão acostumadas a falar de coisas ruins, e quando chegarem perto de você, falam, ah, você viu coisa ruim XYZ? Não, não vi, porque não vai fazer parte do seu mundo. Não que você vai estar sendo negligente, fechando os olhos para as coisas ruins, mas que você não vai estar trazendo esse tipo de energia para vocês, porque como eu já disse para vocês na live anterior, nós somos átomos, então a gente vai construir a nossa realidade a partir daquilo que nós estamos vibrando. O átomo está aqui, carregado de prótons, e os elétrons vão atrair para a gente construindo a nossa realidade. Então, se você está o tempo todo vendo, assistindo, ouvindo, falando de coisas ruins, pensando em coisas que não agradam a Deus, consequentemente você está criando essa realidade para você. E a minha pergunta para você é: as suas atitudes hoje, elas agradam a Deus? As suas atitudes hoje, elas agradam a Deus? Porque se não estiver agradando, tome a decisão de fazer algo diferente. Não sou eu que vou falar para você o que você tem que fazer, porque você já está aprendendo aqui. Você já sabe o que você tem que fazer. Ficou com dúvida? Vai aí nas suas anotações, volta nesse vídeo, volta aqui alguns minutinhos para você ouvir, para você compreender que tipo de atitude você precisa ter para agradar a Deus. Vamos seguindo. Versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e perdura no seu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deixares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Tá fazendo sentido até agora, gente? Tá caindo fichas aí para vocês? Tá caindo fichas aí de que tipo de realidade você precisa construir na sua vida? Por onde, o caminho que você deve percorrer? Por onde você deve seguir para você obter paz, para você ter a estabilidade, para você ter um equilíbrio e um bem-estar na sua vida? Tá fazendo sentido? Escreve para mim aqui no comentário se tá fazendo sentido para você. Escreve para mim se tá fazendo sentido. O que esses versículos aqui, gente, do 20 até o 22 tá dizendo? Está nos orientando a valorizar os ensinamentos, ou seja, se existe uma orientação, se existe um mandamento claro para ser seguido, para ser cumprido, então quando a gente cumpre isso, gente, coisas sobrenaturais acontecem. Quando você está debaixo de mandamento, quando você está vivendo debaixo de mandamentos, debaixo de princípios, coisas sobrenaturais acontecem. Então valorize os ensinamentos como fonte de sabedoria, como uma fonte de sabedoria espiritual. Busque a sabedoria de forma diligente todos os dias. Treina, 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 até que você se torne uma pessoa, até que você faça, haja, pense, se comporte de uma maneira tão sábia que vai ser natural para você. Suas decisões, as pessoas que rodeiam você, vai ser algo natural para você. Seguir os conselhos de quem se preocupa com você, de quem se importa com você, isso é um ponto que a gente deve pensar. Por quê? Porque quando existe alguém que te ama do seu lado, o que vai acontecer no meio desse processo? Você vai se sentir mais seguro com a vida, porque essa pessoa está talvez do lado de fora, ou seja, ela não está emocionalmente envolvida na sua situação e ela vai conseguir te dar uma direção, ela vai conseguir ter uma visão diferente da sua que está ali envolvida emocionalmente. Então,
Ouça aqueles conselhos de quem se preocupa com você, de quem se importa com você, para que você possa viver de uma forma mais segura, de uma forma mais equilibrada. Gente, outro ponto, valores aqui, quando fala, né, justamente sobre é, guardar os mandamentos e não deixar a lei da mãe, e pendurar no coração, né, de deixar que isso perpetue no coração, eu entendo que, eu entendo, gente, de uma forma muito clara que isso está nos conduzindo a transmitir de geração em geração valores. Porque esses valores, gente, de uma forma até inconsciente, tá? Através dos nossos comportamentos, através das nossas falas, os nossos valores, eles são transmitidos de geração em geração. E são eles que são os nossos valores, aquilo que nos é ensinado, que faz com que as nossas decisões, a gente toma decisões fundamentado naquilo que nós temos de padrão dentro da gente. As nossas escolhas, elas são estruturadas, elas são fundamentadas naquilo que você já tem na sua bagagem. Ou seja, para você fazer boas escolhas, você precisa ter boas informações, você precisa ter bons estímulos, você precisa ter boas pessoas ao seu redor, você precisa de fato trazer, ler, ver vídeos que de fato te traga sabedoria, que de fato te traga o entendimento, porque todas as suas decisões, elas vão ser fundamentadas e estruturadas em valores, naquilo que é padrão, naquilo que é conhecido, naquilo que é familiar dentro de você. Se o tempo todo você está ouvindo notícias ruins, falando de coisas ruins, vivendo coisas ruins, o que vai acontecer? Suas decisões vão ser proporcional a isso que você está recebendo. Então é importante tomar decisões sábias, ter essa proteção, né? Fazer boas escolhas é você se proteger de quê? De más escolhas. Então se proteja. Esses versículos, gente, ele visa o quê? Eles visam nos orientar no caminho certo, dando uma recompensa. Qual que é a recompensa? Proteção e sabedoria. Se você tem entendimento, se você aplica esse entendimento, você está usando a sabedoria. Se você tem sabedoria, você vive uma vida equilibrada, você vive uma vida mais plena, você vive com mais harmonia com os seus próprios, é, com o seu próprio caminho. Vai ver que vai ficar mais leve, tudo vai se tornar mais leve. O que está sendo ensinado, a gente deve ser mantido na nossa mente, no nosso coração, porque é isso que está aqui escrito. Então, tenha bons valores, ensine bons valores, tenha princípios. Para quê? Para que você possa deixar isso guardado, gravado aí no seu coração e na sua mente. Anota tudo aquilo que eu estou falando, que estiver fazendo sentido para você e comece a aplicar isso no seu dia a dia, que você vai ver o quanto que a sua vida vai ser edificada, transformada e que coisas maravilhosas vão acontecer a partir de hoje, a partir do momento que você começar a aplicar isso na sua vida. Tudo vai fazer sentido, tudo vai estar muito mais claro para você. Viva com sabedoria e com integridade, porque é isso que está sendo orientado, é isso que nós temos aqui de direção. Viver seguindo o caminho certo, gente, é literalmente, né, você decidir quem é que está orientando a sua vida, como você está sendo orientado na sua vida. Seguindo o caminho certo é isso, você ter uma direção e você fazer o que é certo, não fazer o que é errado. Se você sabe o que é certo e não está fazendo, é você assumir um compromisso com a destruição, com a ruína, com angústia na sua vida, com pensamentos disfuncionais, com pensamentos que não te levam ali a viver de uma forma edificada, a viver de uma forma feliz. Então isso vai acontecer se você não tiver essa orientação clara, esses valores sólidos, se isso não tiver gravado no seu coração, não tiver gravado aí na sua mente. Então é possível fazer algo diferente, então cabe a você tomar a decisão de trazer mudança para a sua vida. Quem é que está direcionando a sua vida? Quem é que está direcionando a sua vida? Quem é que está orientando a sua vida? Me conta. Deixa Deus guiar, deixa a sabedoria guiar a sua vida. Hoje e sempre, todos os dias, para que você possa verdadeiramente viver uma vida muito mais leve, muito mais agradável, muito mais plena. Deixa isso acontecer. Vamos seguindo aqui, já estamos quase finalizando. Versículo 23. Aqui, gente, eu não vou entrar muito em detalhes, porque nós conversamos sobre isso na live anterior, na live de ontem, do dia 5, porque aqui está falando sobre falando um pouquinho sobre a repreensão, falando um pouquinho sobre o adultério. Então, nós não vamos entrar muito em detalhes, qualquer coisa, assista
a live de ontem, assiste o nosso bate-papo de ontem, porque isso vai trazer um direcionamento para vocês, tá? Versículo 23, vamos lá. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são um caminho para a vida, para te guardarem da mulher imoral e dos elogios da língua estranha. Não cobices no teu coração a formosura, nem prendas aos teus olhos, porque causa, porque por causa de uma prostituta se chega a mendigar o pão, e a mulher adúltera anda à caça de alma preciosa. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho. Aqui. Os ensinamentos e a repreensão, gente, são o nosso guia, ou seja, existe aqui uma orientação clara, e sempre existe duas opções. Existe um caminho para ter recompensas e benefícios e privilégios, e existe outro caminho que leva à ruína, que leva à destruição, que causa, que compromete a paz, que compromete o bem-estar. Então, aqui nós temos o quê? Um guia. A orientação, a direção, o caminho da sabedoria é um caminho de luz, ou seja, a palavra que nós estamos aprendendo é lâmpada para guiar o nosso caminho, vai iluminar o nosso caminho. O nosso guia para seguir o caminho certo. Então, os mandamentos, eles são lâmpada que vão iluminar o nosso caminho. E vai nos ajudar a enxergar a direção certa. Porque quando você está na escuridão, quando você está ali com seus olhos fechados, você não consegue enxergar o caminho. Você não consegue discernir para que você possa viver de uma forma tranquila, para que você possa enxergar a direção certa. Você vai ir pelo seu próprio entendimento. Ou seja, deixa a sabedoria guiar a sua vida. Deixa os mandamentos trazerem clareza para você e trazer discernimento para você viver de uma forma mais sábia, para você viver de uma forma mais justa. Para que você possa viver a boa e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Então deixa a sabedoria te guiar. Deixa a sabedoria te guiar. As repreensões, elas moldam o nosso caráter. Eu já falei isso para vocês na outra live sobre o feedback, que o feedback ele é importante e isso vai moldar o nosso caráter, porque isso vai proteger contra as escolhas ruins. Todas as vezes que você é repreendido, todas as vezes que você recebe um feedback, isso te protege contra as escolhas ruins. Por mais que essa repreensão ela possa incomodar, por mais que ela pareça difícil, não caia nas armadilhas, não se deixe levar pelas aparências, porque quando você faz isso, ou seja, quando você se deixa levar, falta de controle. O descontrole emocional, você ser levado pelas suas emoções, é o que faz você cair em ciladas, é o que faz você cair nas armadilhas. Então, e aí quando você faz isso, você está fazendo o quê? Quando você age dessa forma, você está assumindo um compromisso em cegar o discernimento. Você está cegando o discernimento. Para quê? Para que você caia nas armadilhas que estão ali preparadas, programadas. Então, se permita ser corrigido no caminho, alinhe a sua vontade, alinhe aquilo, na verdade, alinhe os seus comportamentos à vontade de Deus. Traga uma direção correta para que você faça o que é certo. Se você sabe o que é certo, então faz o que é certo. Faz o que é certo durante um tempinho para você ver se vai funcionar na sua vida. Aplica na sua vida para você ver se vai funcionar. Se funcionar, continua no caminho. Se não funcionar, você pode voltar para onde você estava e viver da maneira como você está vivendo e está tudo certo. Porque você vai ter opção de escolha, decisão. Não espere resultados imediatos, mas tenha paciência e prudência, diligência e persistência e perseverança para que você possa ir e cumprir até o final com aquilo que foi prometido para você, para que você possa acessar aquilo que você tanto espera. Vamos lá, versículo 29. Não, parei no 20. Parei aqui, foi no 27, né? Eu li até o 26, no 27. Porventura tomará alguém fogo no seu peito sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim ficará o que se deitar com a mulher do seu próximo. Não ficará inocente aquele que a tocar. Não se condena o ladrão quando furta para matar a fome? E se for pego, pagará o que roubou 7 vezes. Terá de dar todos os bens da sua casa. Porém, o que adultera com uma mulher é sem entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma.
achará castigo e vexame, e a sua vergonha nunca se apagará. Porque o ciúme desperta a fúria do marido, e de maneira nenhuma deixará de se vingar. Nenhuma compensação aceitará, nem se acalmará com os melhores presentes. Vou trazer a consciência aqui para vocês. Já disse que eu não vou entrar muito aqui nesse ponto, porque nós conversamos isso sobre essa advertência, né, das consequências do adultério na live de ontem. Assista para que vocês possam entender um pouquinho mais, mas aqui nós temos o quê? Um outro ponto importante, que é outro ponto que fala sobre o quê? Sobre as consequências do adultério, sobre os impactos que isso vai, né, impactos imorais, é, impactos morais que vão gerar na sua vida, caso isso aconteça, caso você vá por este caminho. Impactos morais, impactos sociais, porque quando ele fala aqui justamente sobre a vergonha não vai se apagar, fala sobre o vexame, né? Então, eu vou entender aqui que ele está colocando como uma consequência. A consequência é isso, é um impacto moral, é um impacto social, de escolhas imprudentes. Porque se você já aprendeu que não deve andar nesse caminho, se você já aprendeu que não deve fazer, ir pelo caminho da infidelidade, então se você já entendeu isso, e você está indo por esse caminho, está escolhendo esse caminho, então é porque você está assumindo um compromisso com as consequências negativas que isso vai gerar na sua vida. Então, o que você está fazendo? Você está tendo uma violação de relacionamento, você está violando os mandamentos, as regras do que Deus está dizendo para você, violando os mandamentos que Deus está direcionando para você. Então, você está assumindo ali um compromisso. E aqui ele traz uma comparação, se vocês forem entender, né, o versículo, ele faz uma comparação. Ele está comparando o ladrão com a mulher adúltera, né, com o adultério, na verdade. Ele está fazendo uma comparação. O que é essa comparação? Que o ladrão, para ele restituir a dívida, ele pode restituir a dívida dele pagando 7 vezes mais. Ou seja, ele vai ter que tirar tudo, abrir mão de tudo que talvez ele tenha, para que ele possa pagar a dívida dele, pagar essa dívida para reparar o erro, por mais que seja reprovável. Porque se ele está sendo justificado, igual está aqui, dizendo, né? Não se condena um ladrão quando furta para matar a fome, ou seja, ele está justificando por que ele está roubando. E aí ele pode aqui estar dando, né, eu falo que é uma segunda chance. Está dando uma segunda chance para quê? Para que ele possa restituir esse erro que foi feito. O contrário, e aí está dizendo justamente sobre o quê? Por mais que isso seja inaceitável, ele consegue restituir, ele consegue reparar esse erro. E no adultério isso não acontece, porque quando comete um adultério, gera um prejuízo, um dano emocional também. Então não é só uma coisa. Não tem como restituir, não tem como reparar esse erro, porque o que vai acontecer aqui é o quê? Um dano emocional. E geralmente, para sair de um estado emocional, gente, é um processo. Leva um tempinho para que você possa ali, tanto para a pessoa que foi traída, quanto para a pessoa, enfim, que está passando por aquela situação, demora um tempinho para essa restituição emocional acontecer. E sobre a questão da confiança, aqui, uma vez que ela é quebrada, ela não. Dificilmente ela vai ser restituída, ela vai ser reparada. O adultério aqui, para quem comete esse tipo de comportamento, para quem age dessa forma, eu preciso que vocês tenham consciência de que, se você está decidindo, sabe que é errado, mas você está decidindo por esse caminho, cair nas tentações dos jogos, né, de sedução, na tentação do prazer imediato, né, da recompensa que você está obtendo ali, talvez só para massagear o seu ego, o que está acontecendo aqui? Falta de sabedoria, falta de autocontrole, porque consequentemente vai prejudicar o bem-estar espiritual, emocional, social. Tudo isso vai gerar um impacto. E isso vem uma questão de que aqui a gente tem a consequência até de uma condenação social. Da sociedade está julgando. Não que você, caso, né, você fala, ninguém vive dentro da minha casa, ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém de fato tem que saber o que está acontecendo dentro da sua casa, mas se essa for a sua justificativa para você continuar deixando de seguir os mandamentos, deixando de